Se você curte um bom suspense, você vai gostar muito da dica que o Séries em Série tá trazendo hoje pra você. Missa da Meia-Noite, da Netflix. E digo mais, se você curtiu as séries das mansões de suspense, de terror, a dica de hoje vem do mesmo criador das histórias mais aterrorizantes dos últimos tempos. Estamos falando de Mike Flanagan, referência do terror e do suspense nas séries e filmes de TV e de cinema. Mas será que Missa da Meia-Noite supera os suspenses e os terrores das mansões? A gente tá falando de Bly e de Residência Hill? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, depois da vinheta. Solta a vinheta aí, Brunão! Fala, meus amigos do canal Séries em Série! Eu sou o Vinícius Saboia e hoje a gente chega para falar de suspense aqui no canal, Missa da Meia-Noite. E se você caiu de paraquedas aqui porque tá procurando algum conteúdo em relação a terror ou suspense, ou até mesmo informações a respeito de Missa da Meia-Noite, já deixa logo o seu like aqui para engajar bastante esse vídeo para que essa dica chegue ao maior número possível de pessoas. E não se esquece de se inscrever aqui no Séries em Série. A gente tá com a meta arrojada de atingir 5.000 inscritos até o final do ano. Então já deixa o like, se inscreve aqui, vem com Séries em Série para obter as melhores dicas de séries e filmes daqui do YouTube. Mas vamos lá começar do jeito que a gente costuma começar. Vamos aos costumes. Vamos falar de sinopse de Missa da Meia-Noite. A série conta a história de uma pequena comunidade que vive isolada numa ilha, a ilha de Crockett. O pequeno lugarejo está passando por algumas divisões e alguns burburinhos por conta de um retorno de Riley Flynn, que é um jovem que passou mais de 4 anos na prisão por conta de um homicídio. Ele foi pego num acidente de carro em que ele estava dirigindo bêbado e acabou causando a morte de uma outra jovem. Então ele cumpre esses anos de reclusão, de prisão, e ele depois retorna para esse lugarejo para seguir a vida dele em liberdade. Só que nesse mesmo período, um novo sacerdote também chega a Crockett, um padre muito misterioso e bem carismático. E é aí que, com a chegada desse padre, o Padre Paul, alguns eventos misteriosos e milagrosos começam a acontecer em Crockett, que deixa todo mundo bem abismado com o que está acontecendo. E por conta disso, existe uma enorme comoção dos fiéis ali de Crockett por conta desses eventos que passam a acontecer dentro do lugarejozinho, dentro da cidadezinha deles. Só que, conforme esses acontecimentos misteriosos e milagrosos vão acontecendo, algumas coisas sobrenaturais começam a ser reveladas e toda aquela parte da fé desses moradores passa a ser substituída por um receio e por um certo medo do que essas coisas sobrenaturais estão trazendo para esses moradores dessa cidadezinha. Ou seja, todo esse mistério, todo esse medo começa a transformar a vida de Crockett. Bom, para falar de Missa da Meia-Noite, a gente vai precisar dividir essa análise em Mike Flanagan. A gente vai ter que focar no Mike Flanagan, falando um pouco da história e falando um pouco também do próprio diretor, pelas características que ele traz para essa história. Então toda a análise vai ser focada em cima desse enredo e do diretor. Até porque, falando dessa história, ela segue a mesma linha dos grandes sucessos que Flanagan trouxe ao longo da sua carreira, inclusive seguindo no mesmo molde sobrenatural que as mansões trouxeram pra gente. Só que dessa vez, Flanagan deu uma
carregada nesse sobrenatural. Eu vou te falar que ele ficou muito mais forte do que foi, por exemplo, lá em Residência Hill. Lá em Residência Hill existia toda uma explicação científica sobre o que estava acontecendo. Não vou entrar em spoiler também para não atrapalhar o filme lá atrás de vocês, caso vocês queiram ver o filme, não, a série da Residência Hill. Mas ele segue nessa mesma linha do sobrenatural superficial. Tentar explicar algo a respeito do sobrenatural. Só que agora em Missa da Meia-Noite, ele acaba usando carregando muito desse sobrenatural, que transforma a história totalmente diferente daquilo que Hill trazia pra gente. Então, se lá tinha uma certa explicação científica, aqui em Missa da Meia-Noite, realmente, o sobrenatural toma conta total. Em algum momento, eu até achei que ele ia tentar, por conta da médica lá, explicar um pouco de forma racional aquilo que o sobrenatural já estava sendo mostrado pra gente. Mas não, ele depois segue nesse sobrenatural. Nada que isso atrapalhe a história, até porque na maioria das produções de terror e de suspense que a gente tem, o sobrenatural é muito forte. Então o sobrenatural não atrapalha uma história específica. A única coisa é que foge um pouco das características que Flanagan sempre trouxe ou trouxe ultimamente nas séries que ele tem colocado de produção aí pra gente assistir, pros espectadores. Então, mudou um pouquinho as características, mas nada que atrapalhe em relação a essa história. Mas mesmo que Flanagan tenha dado uma bela de uma viajada nessa história, ou seja, trazendo bastante esse sobrenatural, até porque a gente não sabe como é que funciona esse sobrenatural, a gente vive muito no mundo real aqui, então o sobrenatural é algo que a gente especula muito e que essas séries servem demais pra gente trazer à tona tudo aquilo que a gente possa pensar na que a religião traz pra gente, no que as nossas crenças estão sendo trazidas, estão sendo focadas em relação às histórias, ou até mesmo aquilo que a gente vivencia nos domingos lá na nossa missa cristã ou nas nossas congregações. Então, Flanagan nada mais faz do que juntar tudo isso e trazer a história daquilo que a gente já imagina de forma dentro dessa série. Sendo que, nessa produção específica, ele consegue trazer bastante susto pra gente. Então, se é uma série de suspense com terror sobrenatural, a gente tem que ter esses sustos. E ele consegue, mais uma vez, dentro dessas produções, trazer uma trilha sonora muito bem colocada durante os períodos da série. Muitos momentos de sustos que a gente acaba tendo por conta da própria trilha sonora. Ou seja, ele traz toda uma produção que realmente tira a onda em Missa da Meia-Noite. E já que a gente está falando dessa produção, eu achei que pecou um pouquinho em relação à maquiagem que eles utilizaram, principalmente nas cicatrizes e na forma como eles se machucam ali, como fica essa cicatriz após o machucado das pessoas que acabam sofrendo ali os danos a respeito do sobrenatural que acontece. Não vou entrar em spoiler, mas achei que essas maquiagens deixou um pouco a desejar. Gostei muito da forma como eles fizeram o sangue. Tem muitas mortes, então usa bastante sangue. Como que esse sangue fica saindo do corpo num corte. Essa forma dessa produção ficou realmente muito bacana, muito bem colocado, muito bem bolado. Ali esse espirrar dos sangues, mas a maquiagem em si deixou um pouco a desejar dentro dessa produção. Agora falando um pouco do nosso diretor, que é a grande referência em relação a terror sobrenatural que a gente tem nas últimas obras que ele tem trazido aí pra gente, ou todas as obras que ele tem trazido, o cara realmente é o must em relação a esse tipo de produção, a esse tipo de gênero pra gente. E Missa da Meia-Noite é mais uma série que ele consegue contar pra gente de uma cronologia muito bem bolada, aonde ele usa de flashbacks e retornos ao passado para que conte como que chegou até aquele momento, principalmente quando a gente fala do Padre Paul ali. Então ele consegue montar
toda essa parte cronológica de forma que vai te prender a todo momento dentro dessa série, esperando realmente o que vai acontecer com o desenrolar da história. Ou seja, é uma história que te prende a todo momento e que faz você ficar realmente na ponta da cadeira, na ponta do sofá, para querer entender o que mais está acontecendo, fora os sustos que você vai levar a todo momento. Outro ponto que tem a mão muito forte de Flanagan são os estudos em relação a essa história, ao sobrenatural, da forma como está sendo utilizado. Não vou entrar no mérito de quais as crenças que são as certas, as fés das pessoas, não. Mas tudo que ele coloca em relação à história tem um significado em relação à religião. Então é um estudo minucioso de tudo aquilo que está acontecendo, a utilização do sobrenatural junto com aquilo que a Bíblia traz escrito para a gente. Então tudo é interligado de uma forma perfeita, com um estudo dentro de uma minuciosidade perfeita. E são por todos esses pontos que Missa da Meia-Noite recebe uma avaliação 4 estrelas. Sim, é uma série que está no mesmo nível ali das Mansões, mas eu ainda colocaria a Missa da Meia-Noite atrás de Residência Hill. É uma série melhor do que Bly, no ranking ali das séries. Eu colocaria Bly, Missa da Meia-Noite e Hill como sendo ainda a melhor série que ele trouxe pra gente nesse gênero de terror sobrenatural. Mas é uma série que, pra quem curte esse gênero, não pode estar de fora de forma alguma da sua lista, por conta de todas as perfeições que Flanagan quer trazer pra gente. Você vai gostar muito de assistir. Coloca na sua lista e já começa a maratonar hoje. E você, curtiu a dica ou já assistiu a Missa da Meia-Noite? Também é um daqueles que curte muito Flanagan? Comenta aqui pra gente tudo que você sabe a respeito de Missa da Meia-Noite ou todas as suas expectativas a respeito dessa série que é top e que já chegou causando bastante ali na Netflix nesse finalzinho de setembro. Comenta pra gente, traz tudo que você tem de informação pra gente trocar bastante. E não se esquece de deixar o seu like aqui nesse vídeo, a gente foi pesquisar muita coisa bacana a respeito de Missa da Meia-Noite para trazer para vocês o melhor conteúdo. E se inscreve aqui no Séries em Série, lembra da meta de 5.000 inscritos até o final do ano. Vou pedir para vocês pegarem esse vídeo e passar aí, compartilhar com os seus amigos, com aquela pessoa que você sabe que curte séries e filmes e que ficam de repente zapeando, procurando uma série ou um filme. E aqui no Séries em Série a gente tem essa dica para vocês. É só você procurar aqui nos nossos vídeos anteriores que você vai curtir bastante. Inclusive pode ser esse vídeo aqui, ó. Vai lá assistir, porque pode ser uma série top ou um filme top para você colocar na sua lista. E a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Fui!